Acho que o tema que eu mais gosto de trabalhar na área de infraestrutura de redes é com roteamento e até de ensinar, acho que é o tema que eu mais gosto de estar ensinando, também é roteamento. E hoje a gente vai ter aqui um conteúdo absurdo, daquele jeitão que você já conhece, sobre IGP, Interior Gateway Protocol. Só que a gente vai fazer a comparação ainda de dois protocolos. A gente vai trazer ali o OSPF e a IGRP, comparar entre eles para que você entenda a real diferença desses protocolos e consiga criar base sólida. Dominar esses protocolos é fundamental para que você se torne um especialista em infraestrutura de redes sênior, que tenha o conhecimento acima da média de mercado para estar dentro das melhores oportunidades. E é sobre isso que a gente vai cobrir aqui na nossa aula de hoje. Tá frio em São Paulo, dezembro, e frio, como pode, cara? Não, isso tá errado. Eu vim pro Brasil para conseguir fugir do frio da Europa, mas aqui tá do mesmo jeito. Alexa, modo gravação. Deixa a Alexa preparar aqui o nosso ambiente. Tudo bem. Ó, te acabam. Vamos lá para minha luzinha, vamos conhecer um pouco mais sobre IGP, Interior Gateway Protocol. Só que antes, deixa a Alexa preparar aqui o ambiente. Deixa eu te pedir uma coisa. Pô, se inscreve no canal aqui da HackOne, dá um likezão nesse vídeo, impulsiona ele, compartilha com mais pessoas para que a gente possa levar esse conteúdo a todos analistas de redes ou potenciais analistas de redes que precisam desse conhecimento. Vou cair para minha tela, a gente vai trazer aqui o conteúdo de IGP, na sequência a gente vai fazer uma comparação de OSPF e a IGRP e eu vejo você ao final desse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente pensa em um IGP, né, Interior Gateway Protocol, isso daqui nada mais é do que o protocolo de roteamento que está rodando dentro do seu AS. Então imagina que aqui você tem uma companhia, vou dar o nome dessa companhia de Nestlé. Essa Nestlé, ele tem diversos sites, né? Ou se a gente estivesse analisando apenas um site, nesse site nós vamos ter aqui vários roteadores conectados entre si, ou se poderia ter uma cloud aqui no meio e essa cloud eles entregando via DMVPN ou via MPLS, indiferente. Mas o protocolo de roteamento que eu vou estar rodando dentro, né? Que a gente fala within do seu Autonomous System, do seu AS, então toda essa cloud aqui nós estaríamos chamando de AS, né? Que nós vamos falar mais de AS lá no BGP, mas todos os devices que estão dentro desse AS e o protocolo de roteamento que está rodando aqui dentro, esse é o nosso IGP, por isso que é chamado de Interior Gateway Protocol. Nós temos o Exterior Gateway Protocol, que seria para conectar esses diferentes AS, né? Mas, então, na nomenclatura, né, na teoria por trás disso, que o Interior é tudo que vai rodar lá dentro do seu AS. E aí, dentro dessa classificação de tipos de IGP, nós temos três variações, tá? Nós temos os Distance Vectors, nós temos os Link States e nós temos os Advanced Distance Vector. O que seria esses caras, né? Basicamente, cara, o resumo da ópera é que um protocolo Distance Vector, ele é um cara que ele não conhece toda a sua topologia. Então, se eu olhasse aqui, ó, imagina que eu tenho esse seguinte cenário, esses três roteadores conectados entre si, esses quatro roteadores conectados entre si, o 1, 2, o 3 e o 4, certo? O roteador 1, se eu estiver rodando aqui dentro um IGP que seja um Distance Vector, o roteador 1, ele nunca vai ter conhecimento de como que é a topologia na perspectiva de um Router 4. Ele nunca vai ter conhecimento se Router 3, como que é a perspectiva de Router 3 conectada aqui no R5 e como que o R5 se conecta com o R4. Se der um flap nessa rede aqui, usando um protocolo Distance Vector, ele simplesmente vai fazer uma supressão dessa rota, né? Falar que ele não conhece mais esse caminho, e eu vou apagar isso, vou mandar a minha tabela sem aquele caminho, né? Sem aquela possibilidade de caminho para chegar até um determinado prefixo, e o Router 1 simplesmente vai apagar isso daí da sua tabela. Mas o Router 1 não tem uma visibilidade de tudo que está rolando na rede. Se você for olhar, né, na nomenclatura do nome, né, o Distance Vector, ele não é nada mais, nada menos do que um cara
que conhece a rede através de salto, através de distância. Então, quão longe eu estou para chegar até a LAN de 5? Se o 5 falar que ele está diretamente conectado, o R3 vai me falar que ele está a um salto da LAN de 5, e como eu estou a um salto de 3, então o total dessa soma seria 2 saltos e a gente chega na LAN de R5. Então, na perspectiva de R1, o que ele quer saber é simplesmente quão distante ele está daquela LAN. E o mesmo update eu vou receber via R2. R2 vai falar também, eu consigo chegar em 5 através de 2 saltos. Sendo que eu tenho mais um salto até R2, isso daqui seria 3 saltos por aqui, 2 saltos por aqui, eu vou escolher esse caminho como principal e vou deixar salvo na minha tabela. Só que em nenhum momento eu tenho uma foto da topologia, eu não sei o que está acontecendo na topologia, esse cara não me manda os updates da topologia inteira do que está acontecendo, ele só pega lá os seus melhores caminhos para chegar até um determinado prefixo e manda para R1 essa informação. Na hora que ele mandar essa informação para R1, R1 vai adicionar a sua quantidade de saltos até R3 e vai chegar naquela determinada LAN. Isso é ruim? Isso é bom? Depende de onde você está querendo aplicar essa solução de roteamento, né? Talvez para uma rede muito pequena, um distance vector vai resolver o seu problema, né? Já para uma rede que tem um porte maior, você já vai ter mais dificuldade de operar com o protocolo distance vector. Uma segunda opção é a gente usar um protocolo link state. Um cara link state, ele já opera completamente distinto. Por quê? O link state, todos os devices, eles se posicionam como se ele fosse o root da rede. Como assim, né? Se eu sou o root da rede, imagina que você, eu olhando aqui na perspectiva de R1 conhece essa topologia, né? Aqui embaixo está pronto, né? R1 conhece essa topologia, então ele conhece a foto de que R2 ele tem um caminho para chegar eu vou deixar o 5 aqui de novo. R2 tem um caminho para chegar em 5 via 3, via 4 e via 4, 3 e 5. Então ele sabe exatamente as opções, né? Tem uma foto, um print ali do que está acontecendo na sua rede, e aí ele vai jogar o seu algoritmo dentro do protocolo para ele escolher, na perspectiva do root, qual que é o melhor caminho para ele, indiferente do que você entende que é o melhor caminho para você. Então, por exemplo, R3 pode falar que o melhor caminho para ele chegar em R5 seja ele saindo via 5, mas o 1 ele pode olhar a topologia e falar, não, na perspectiva de 1, o melhor caminho é ele fazer via 2, 3 e 5. Então, é o cara que ele se posiciona como root da rede, ele consegue tomar a sua decisão de forwarding path, né, de quem que é o best path que ele vai instalar no routing table, baseada na topologia por inteiro, tá? Já o Advanced Distance Vector, ele é um combining, tá? Esse cara aqui, então, é a foto, né? É a foto da rede. Esse daqui são saltos, né? Basicamente os saltos. Esse cara aqui é o combined. O que é o combined, né? Esse daqui eu tenho características tanto de link state e também características de distance vector. Então eu vou juntar features de distance vector, features de link state para poder tomar minha decisão de encaminhamento de tráfego dentro dessa topologia. Então na hora que eu rodo aqui um Advanced Distance Vector, eu vou usar tanto a feature de se posicionar como root da rede e entender a topologia inteira, tanto a feature de Distance Vector, e a gente vai ver como que essas coisas se juntam. Falar com profundidade do EGRP, do SPF, e aí a gente vai comparar esses dois caras. Se a gente voltar para a apresentação aqui, você vai ver que na hora que a gente vai classificar esses protocolos, né? Eu tenho uma tabelinha aqui, que o Distance Vector a gente classificaria quem? O HIP versão 2, HIP Next Generation ou Interrogator Routing Protocol. Lucas, a gente usa alguma dessas coisas no dia a dia, no campo de batalha? Você vai ver sim, você vai ver HIP versão 2 rodando, e você vai ver HIP Next Generation, porque vai estar presente, cara. Claro que HIP versão 2, você vai ver em topologias menores ou normalmente devices
que não tem a inteligência necessária para rodar um SPF ou para rodar um EGRP. Já o Link State, né? Esse cara, como eu falei para vocês, cada roteador, independentemente, vai calcular o seu best next hop. Então, isso daqui é baseado na foto de eu me posicionando como o root da rede para entender a topologia inteira e definir o melhor caminho. E ele vai construir o que a gente chama aqui, ó, de Connective Maps, né? Para poder definir. Quem que são esses caras? A gente tem aqui, alguns deles, né? Sacanagem. Alguns deles, como o SPF, a SAS, e nesse caso aqui eu botei o EGRP também nessa lista, porque o EGRP ele vai se posicionar tanto como Link State como Distance Vector, né? Então, por isso que ele entra nos Advanced Distance Vector Protocols. E aí, na sequência, eu tenho aqui o Advanced Distance Vector e aonde nós caracterizamos o EGRP. E aí só deixei uma tabelinha aqui para você, para dentro de IDP, para dentro de IDP, a gente saber que nós temos o Distance Vector, que você tem que memorizar, você tem o RIP aqui dentro, Link State, nós temos a SAS e o SPF, o Hybrid, que é o Advanced Distance Vector, nós vamos ter EGRP, e nós temos o EGP. Eu vou falar mais dele na hora que a gente entrar em BGP mesmo, que é o Exterior Gateway Protocol, justamente para conectar a esses distintos. E esse cara, nós classificamos ele como Path Vector. E aí vocês vão entender o porquê, porque um cara... vão entender o porquê, já estou explicando, né? Um cara que é Distance Vector, ele só está precisando qual a distância do meu vetor, ou seja, quantos saltos eu tenho que dar na minha topologia para chegar até lá. Não interessa se o cara... Se a gente olhar de novo aqui, né? A gente fecha nesse slide, tá? Não interessa se esse cara aqui, ó, se eu estou pensando na perspectiva do Distance Vector, se esse cara aqui tem um link de 100 MB, se esse cara aqui tem um link de 1 GB, se aqui é 10 GB, isso não interessa para mim, porque o Distance Vector, a única coisa que ele se preocupa é quantos saltos, né? Quantos devices ali Layer 3 eu vou ter que passar para chegar até aquele destino. Já o Path Vector muda todo o rolê, né? O Path Vector, ele está preocupado no path, no caminho, né? Na quantidade de atributos que eu posso ter naquele caminho para eu tomar a decisão de qual que é o melhor path, né? E o path como um todo, vocês vão ver que eu vou incluir todo o AS para eu tomar a decisão de que é o melhor path ou não é o melhor path para eu poder chegar até aquele determinado destino. Então, muda completamente o cenário. Path Vector com Distance Vector ou Advanced Distance Vector. Quando você compara o SPF com o EGRP, né? Primeira coisa, o SPF ele é padrão de mercado EGRP Cisco. O SPF Link State, EGRP híbrido, né? E quando a gente pensa em híbrido, a gente está falando de um Advanced Distance Vector, que seria o quê? O que ele traz de Link State, né? A gente comentou disso. O EGRP, ele tem, de Link State, ele vai ter neighbors, ele fecha neighbors, um protocolo Distance Vector não vai ter neighbors, né? Não vai ter uma tabela de neighbors. Já o EGRP, ele vai ter uma tabela de neighbors e ele também tem trigger updates. Só que em Distance Vector, ele não tem um mapa da sua topologia, o EGRP não vai construir um mapa da sua topologia inteira, né? Apesar de ele criar a sua topology table, mas a operação é completamente distinta, porque o SPF ele tem um mapa da topologia, ele conhece cada um dos enlaces, né, dessa topologia baseado nos LSAs que ele está trocando. Já o EGRP, ele só anuncia o seu best path. Então, na hora de eu divulgar uma rota, eu não divulgo tudo que eu conheço, tudo que está pendurado em mim. Não, eu divulgo só o melhor caminho. Então, só o melhor caminho para chegar até aquele determinado prefixo, completamente diferente do SPF, né? Essa feature de divulgar, essa maneira, né, de operar, de divulgar somente o melhor caminho, isso daí é uma característica de um protocolo Distance Vector, né? Na hora de computar a sua métrica, cara, esse cara aqui vê a Interface Bandwidth, que ele vai calcular o seu custo. Ele pega lá Reference Bandwidth dividido pela Interface Bandwidth e ele chega no custo. Já esse malucão, para ele calcular a sua métrica, ele vai ver Bandwidth, Reliability, Load e Delay. Então, são vários outros fatores que ele pode usar, né, como referência. Lembrando que a gente vai ter lá Bandwidth e Delay por default.
Administrative Distance, né, para rotas interno, esse cara usa 90, para rota externo ele vai usar 170 e aqui defaultzão 110, né? EIGRP consome sim menos CPU e memória do que o SPF, porque o SPF, cara, ele precisa tirar uma foto, desenhar um diagrama da topologia inteira. O EIGRP não. O EIGRP recebeu o best path, é aquilo mesmo, acabou. Ele não sabe tudo que está rolando naquela topologia, né? Já chegando no outro aqui. Mais alguns pontos aqui, né, para a gente notar. Esse cara está rodando Dijkstra, esse cara aqui vai rolar o Dual, né? O EIGRP, eu não preciso ter uma hierarquia na hora de definir meu design. No SPF, cara, sem hierarquia, como é que você vai construir as suas áreas do SPF? Então, quando você pensa o SPF, você tem que pensar numa rede, o desenho, né, o desenho e a composição da rede na hora de você definir as suas subnets, como que você vai alocar as suas áreas, quantos roteadores você vai colocar por área. Isso daí é fundamental. Você tem que construir uma hierarquia para eles se conectarem com a sua backbone area, que você não precisa ter isso no EIGRP. O EIGRP, ele, cara, é flat. Todo mundo é igual na sua topologia. Já o SPF, não. Pelo fato dele trocar LSAs tipo 1 e 2 dentro da mesma área, se você tiver aquela porrada de roteadores, todo mundo na backbone area, você vai ter seríssimos problemas de flooding, porque você vai ter, piscou a rede, todo mundo vai receber um LSA, né? Ou subir um roteador novo, ele vai mandar um tipo 1 para todo mundo, mesmo que você tenha os links como ponta a ponta. Então, tem que ser uma rede hierárquica, né? Suporte para IPX e AppleTalk, esse cara suporta, esse cara não suporta, mas isso aqui no mercado também não vai fazer tanta diferença hoje em dia. Já os updates, né? O EIGRP, ele vai fazer os updates e carries fazendo para o grupo multicast, né? Então, eu mando lá o meu update quando tiver um flap na rede. Então, teve um flap, eu faço o carry, mando o update ou mando o update inicial. Já o SPF, eu além de fazer o flooding, eu mando um update periódico lá no meu grupo multicast por causa do aging time que nós temos dos LSAs. Então, a cada 30 minutos nós vamos ter um flooding de LSA da nossa rede. Esse cara, a implementação é mais complexa sim do que o EIGRP. O EIGRP é super simples, você configurou ali no ponto a ponto, fletzão e já era. A parte de loop, né? O EIGRP, ele prevê os seus loops usando o Split Horizon. Não anuncia para o mesmo caminho, não anuncia a mesma rota pelo caminho da onde eu aprendi essa rota, que nem RIP. Já o SPF, ele evita o loop porque ele conhece a topologia inteira, cara. Eu sei exatamente todas as pernas, todas as partes da topologia, então dessa maneira eu não vou gerar um loop na topologia porque eu sei exatamente onde estão todos os caminhos, né? E a sumarização e filtro, já no EIGRP, a gente pode fazer em qualquer lugar da rede. Esses caras aqui, nós vamos fazer filtro e sumarização no ASBR e no ABR, apesar que com o Distribute List você também pode fazer os filtros do seu no SPF usando qualquer roteador na rede, né? Você vai lá e faz o filtro. Só que isso daí o que acontece? Se você faz o filtro em um outro roteador da rede, essa rota, né? Se o filtro não foi aplicado no ABR ou no SBR, essa rota já entrou no seu database. Então, na teoria, né, o filtro ele só foi feito pelo seu routing table. Então tá aí, prática sem teoria não funciona e teoria sem prática também fica a desejar. Hoje a gente trouxe uma aula bem teórica para você conseguir entender com profundidade o que é Interior Gateway Protocol e, claro, fazer a comparação desses protocolos, o SPF e EIGRP, que são os IGPs mais disseminados no mercado, para que você tenha a base que é necessária para aí sim a gente poder colocar a mão na massa aí para nossa próxima aula prática. Se você quer ver mais conteúdos como esse, maratona a playlist de Cisco aqui dentro do canal da HackOne, porque eu sempre trago todas as terças-feiras um conteúdo novo, seja numa aula ao vivo, seja num vlog, seja num conteúdo preparado para poder ajudar o seu processo de crescimento dentro da carreira
carreira. Conta comigo, eu conto com vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, né? Ô produção, grita aí, se inscreve no canal! Se inscreve no canal e também dá uma curtidona nesse vídeo aqui pra gente poder chegar até mais pessoas. Tamo junto, na próxima terça-feira eu tô de volta com mais um conteúdo especial, vai ser início do nosso ano, é isso mesmo, vai começar 2023 e eu vou voltar aqui na próxima terça-feira te mostrando os salários dos analistas de redes no 2023. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa com a nossa galera aqui da comunidade Cisco Hack One, a galera abriu o jogo, mostrou qual o salário deles no mercado, eu vou te mostrar o salário do pessoal para você poder comparar se o seu salário está dentro ou fora da média. Então esteja aqui terça-feira que vem, 20 horas, a gente volta. Valeu, abraço, fui!